A imagem é impressionante e capta o momento exato da queda. No dia 7 deste mês, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. 2 pessoas morreram. A aeronave era o modelo Air King F90, considerado super seguro. Esse foi o 8º caso de queda de avião de pequeno porte no Brasil nos últimos 4 meses. Isso sem contar o acidente com 2 helicópteros, um em Caieiras, em São Paulo, e outro em Cruzília, em Minas Gerais. Alguns foram absolutamente dramáticos, como o avião que caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, perto do Natal do ano passado. Morreram 10 pessoas, todas da mesma família, e 17 ficaram feridas. Nos últimos 10 anos, a aviação privada registrou 727 acidentes no Brasil. Esse número é muito maior do que a aviação comercial, que registrou 12 ocorrências no mesmo período. Os números são do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Embora a estatística favoreça, a aviação comercial não está livre de acidentes fatais. Em agosto do ano passado, uma aeronave da Voo e Paz caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. 61 pessoas morreram, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos aprofundar num tema importante do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o piloto e também nosso colega, jornalista aqui do ICL, Fábio Panunzio. Oi, piloto, operante, seja Ô, muito Roberta, bem-vindo ao Em Detalhes. muito obrigado, né? Estou aqui pronto para responder. Eu sei que tem muita gente muito ansiosa aí com relação a acidentes de avião, né? Vamos Pois lá, é. vamos pegar o touro à unha. É que há uma percepção, ou pelo menos um clima de insegurança, né, em voar. Eu, pelo menos, me sinto insegura ao pegar um avião e quando fecha a porta eu começo a rezar, assim, sendo muito honesta com você. Recentemente, a gente tem visto uma série de acidentes aéreos, né? Vou lembrar alguns aqui. Um avião que colidiu com um carro no Rio de Janeiro. Teve um pouso de bico numa avenida movimentadíssima aqui em São Paulo, causando aí 2 mortes. Lembrei também daquele acidente em Ubatuba, que aconteceu no começo de janeiro, em que o avião não conseguiu frear e foi parar na praia. Quer dizer, a gente tem visto uma série de acidentes num curto espaço de tempo. O que, logicamente, nos leva à pergunta: há uma crise em relação à segurança da aviação no Brasil? Ou uma infeliz, uma trágica coincidência de tantos acidentes num curto espaço de tempo, hein? Não, há uma coincidência nefasta, funesta, uma péssima coincidência, mas estatisticamente falando, está tudo certo. Nós tivemos, sim, alguns absurdos acontecendo, não foi só no Brasil, né, Roberto? Foi no mundo. E a sensação de insegurança ela vai sendo amplificada justamente por causa desse tipo de ocorrência. Nós vimos lá nos Estados Unidos que um helicóptero e um avião trombaram no ar, né? Numa situação em que não havia como o piloto interferir para se livrar daquele acidente, porque foi à noite, não tinha visibilidade. Nós tivemos outra situação parecida aqui, uma interferência na pista, uma caminhonete da manutenção parada no meio da pista e um avião a 200 km por hora já pronto para voar. Quer dizer, esse tipo de absurdo, ele não tem relação com o voo, com nada que o piloto possa fazer. Mas os acidentes acontecem assim, gente morre todo dia com relação a isso. Agora, houve no Brasil algo para chamar a atenção da gente de fato, né? No ano passado, nós tivemos um acidente grande, foi o terceiro acidente mais importante da história da aviação no Brasil, foi o acidente da Voo e Paz. 62 mortes aconteceram ali, e muito triste aquele acidente, e isso fez com que a nossa sensação de insegurança e com que as estatísticas das fatalidades também explodissem. Toda vez que cai um avião grande, um avião de companhia aérea, as estatísticas vão lá para cima. Isso aconteceu no ano passado, de fato,
piorando muito o perfil estatístico da segurança de voo no Brasil. Mas isso é só a percepção, tá, Roberta? E eu vou explicar isso devagarzinho aqui ao longo dessa conversa. Pois é, eu vou trazer alguns dados para a gente poder conversar também, tá? De acordo com o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, em 2024, o Brasil teve o maior número de acidentes aéreos. Isso desde 2015, quando eles iniciaram, então, né, o marco do início dessa série. E aí, o que acontece? Em 2025, ainda de acordo com o CENIPA, já foram contabilizados mais de 20 acidentes aéreos com mais de 10 mortes. Que leitura você faz desses números, Panunzio? São números trágicos, né? Mas se você observar bem nas estatísticas do próprio CENIPA, você vai perceber que são duas barras formando um gráfico assustador. Porque o número de fatalidades no ano passado foi realmente muito grande. Foram 100 e tantas vítimas por causa do acidente da Voepaz, onde morreram 62 passageiros. Mas se você pegar o número de acidentes, embora ele tenha sido um número muito expressivo, estatisticamente falando, ele está muito próximo do que aconteceu, por exemplo, no ano de 2015, quando foram registrados 173 acidentes. Em 2024, foram 175, portanto, só 2 a mais. A gente tem que lamentar, 2 a mais. Mas isso não revela que, estatisticamente, nós temos um problema. Aliás, a aviação brasileira é muito segura, viu, Roberto? E o avião de passageiro, o avião grande das companhias aéreas, é um avião muito seguro. Só para você ter uma ideia, eu vou dizer aqui, a pessoa, para morrer de acidente de avião, ela tem que dar muito azar. Imagina só, o cara, para ganhar na Mega Sena sozinho, tem uma chance em 50 milhões. O cara, para morrer num acidente de avião, é uma chance em 80 milhões. Ou seja, é muito, muito difícil dar o azar de morrer de acidente de avião. E para garantir, assim, se você quiser uma morte certa, quero morrer de acidente de avião no avião de passageiros, o que você vai ter que fazer? Voando uma vez por dia. Quanto tempo vai demorar até que aconteça um acidente com você? Vai demorar 25.500 anos. Uau! Entendeu? Uhum. Então, olha, as pessoas não acham, mas andar de avião é muito mais seguro do que andar a pé. Você está muito mais sujeito a uma fatalidade no chão do que no ar, num avião de carreira, porque a estatística na aviação geral, que é a pequena aviação, é muito diferente, né? Vou até falar um número aqui, ficar desfilando número, eu sei que não adianta nada, mas as pessoas vão perceber a diferença. Na aviação grande, na aviação comercial, acontece, a cada milhão de voos, acontece 0,1 incidente, ou seja, é menos de 0,1, é 0,1. É preciso que haja 15 milhões de voos para que haja um acidente. Já na aviação geral, para cada milhão de voos, acontecem 80 acidentes. Então, é uma desigualdade gigante, né? E no Brasil, o que mais infla as estatísticas de acidente são 2 tipos de aviação muito específicas. É a aviação agrícola, em primeiro lugar, que é a mais perigosa de todos, o avião voa rente ao chão, e os voos de instrução. São esses os voos bastante perigosos no Brasil. Interessante. Só para trazer para a nossa audiência, em 2024 foram registrados 175 casos, tá? Lembrando que em 2025 nós temos 25 casos até aqui. Agora, sobre esses casos, a maioria acontece por falha humana ou por questão técnica? Roberta, esse é um debate constante, permanente entre pilotos. Mas, infelizmente, a gente tem que admitir que a peça que mais falha em todo o sistema, e não é um sistema pequeno, é justamente a peça humana, tá? São erros de julgamento do piloto, são erros de condução, é o desrespeito, por exemplo, à condição meteorológica, sabe? É a falta de habilidade para certos tipos de voo que são proibidos para uma categoria. Por exemplo, eu sou piloto para voo visual, eu não posso voar dentro de nuvem. Se eu entrar numa nuvem com o avião, eu não sei se ele está de cabeça para baixo, se ele está de cabeça para cima. Eu perdi um colega meu no curso de formação do Aeroclube de São Paulo, porque foi voar, entrou numa nuvem, o avião, sem que ele percebesse, o avião virou de cabeça para baixo, empinou o nariz e ele morreu num acidente caindo de bico no chão, entendeu? Então, assim, quem não respeita, quem não planeja o voo, quem não respeita as normas de segurança, quem faz um voo inseguro, quem está psicologicamente despreparado para enfrentar situações de risco em voo, não deveria pilotar. Mas o fato é que esses fatores acabam contribuindo com muita coisa. Inclusive, quando há uma falha mecânica, essa falha muitas vezes é justificada por causa da colaboração humana. Vou citar aqui um exemplo para você. No caso daquele helicóptero em que morreu o filho
do hoje vice-presidente da República, do Alckmin, que saiu da manutenção e no rotor do helicóptero o mecânico não botou um parafuso que era fundamental. E o helicóptero caiu e morreu todo mundo. Então foi uma falha mecânica a causa imediata, mas a causa real por trás disso tudo foi a falta de zelo do mecânico, a falta de seguir os procedimentos que na aviação são todos numerados, é tudo checklist, mas as falhas vivem se repetindo. Outra dúvida: o tamanho do avião, ele influencia na probabilidade maior ou menor de acidentes? Ou não? Digamos assim, leigamente falando, sim, né? Porque o avião maior, ele é cheio de recursos que o avião menor não tem. Então, assim, olha, o motor de um teco-teco, são esses aviões, inclusive os que eu piloto, é um motor a pistão. A engenharia dele é da década de 30 do século passado. Muito pouca coisa mudou. Os instrumentos de navegação são instrumentos analógicos. E num avião grande, você tem todos os recursos. Por exemplo, você tem vários motores. O motor não é a pistão. O motor a pistão é o motor do carro das pessoas, né? Aliás, o motor da pequena aviação parece muito motor de Fusca. Inclusive, tem até avião equipado com motor de Fusca. Mas, enfim, na aviação comercial homologada, o motor que toca um teco-teco é muito diferente da turbina que toca um avião a jato. A turbina é muito segura, porque ela não tem movimentos bruscos, ela gira em cima de um mesmo eixo, então ela só gera força no sentido longitudinal, ela não gera força de atrito como o motor a pistão que fica batendo, porque são cilindros que tem que ir e voltar. Então, o nível de segurança só cresce na medida em que o avião cresce de tamanho, né? E essa tecnologia, ela visa mesmo criar instrumentos de proteção. Hoje, por exemplo, a navegação é feita toda ela quase ancorada no sistema de GPS, que até bem pouco tempo atrás não existia. Esse tipo de navegação, o Brasil ainda engatinha nele. Ele está, não vou ficar dando detalhes técnicos aqui, porque eu não quero confundir as pessoas. Mas tem coisas que estão acontecendo no mundo já há 15, 20 anos que no Brasil não acontecem. E essas coisas são muito complicadas aqui. Por exemplo, a navegação apoiada por GPS, que é uma navegação que é feita de dentro do avião sem precisar de nenhum recurso externo, tá? Não precisa de um radar para vigiar o avião, não precisa nada. É o piloto e o sinal de GPS e os aparelhos de navegação dentro do avião. Existe um sistema chamado ADS-B, que é um sistema de identificação de posição e velocidade do avião, que no Brasil até hoje não foi implantado. Lá nos Estados Unidos já tem quase 15 anos que esse sistema está vigorando. As autoridades aeronáuticas no Brasil vêm postergando essa história toda, porque precisa fazer um trabalho de cartografia, cartas aéreas e procedimentos de saída e de chegada nos aeroportos, que vão a passo de tartaruga. E isso tudo interfere muito com a condição do voo, né? Outros tipos de erros humanos que são muito perigosos, e a gente viu exemplos disso agora, né? Eu vou citar um que é uma falha do piloto evidente. Esse não saiu o relatório ainda, e com todo respeito pelo piloto que morreu, mas aquele pouso do avião em Ubatuba, que aconteceu em dezembro, foi um desastre. O piloto pousou numa pista onde o avião não pararia nunca, né? Ele fez uma escolha errada, veio para o pouso numa cabeceira que tinha uma boa parte interditada e acabou varando a pista. Enfim, morreu, né? Pagou com a própria vida. Felizmente, os passageiros se salvaram. 2 outros erros que não estão ao alcance de um piloto, né? Que são erros de responsabilidade externa. Lá nos Estados Unidos, em Washington, a gente viu há algumas semanas um avião colidir com um helicóptero e os dois caíram no Rio Potomac, morreu todo mundo. O que o helicóptero estava fazendo na rampa de descida do avião em um aeroporto controlado? Essa é, evidentemente, uma falha humana dos controladores, entendeu? Então, um fator externo ao voo, mas que coloca em risco a segurança do voo. A mesma coisa aconteceu lá no Galeão, quando um avião atropelou uma caminhonete da manutenção na pista. Jamais essa caminhonete podia estar fazendo nada ali. E sabe, cada etapa do voo é controlada por um sistema diferente. Por exemplo, a gente chama de pátio, né? Quando o avião está taxiando por um pátio de estacionamento, chama área de manobra de um aeroporto, a coordenação é feita pelo pátio daquele aeroporto. É um rádio, sistema de rádio que gerencia lá o tráfego dos caminhões, dos aviões, enfim, dos tratores que levam as malas. Alguém falhou permitindo que esse carro invadisse a área da pista, sabe? E aí vamos ver qual tipo de punição que vai ser aplicado, porque ali muita gente poderia ter morrido. Se aquele avião tivesse 30 nós mais rápido, 50 km por hora mais rápido, ele já teria iniciado o voo, não daria para frear o avião. Ia ser uma tragédia incrível, sabe? É verdade.
Queria derivada de aproveitar um e erro falar humano. sobre, sabe o quê? Sobre a fiscalização. Como é que é feita essa fiscalização das aeronaves? E vou emendar outra pergunta. A fiscalização da aviação privada, ela é menos rígida que da aviação comercial? Como é que funciona? A fiscalização é muito rigorosa, tá? Uhum. Tem norma para tudo. Os pilotos têm que sempre estar atentos a essas normas, porque elas são editadas aos borbotões. Agora, na realidade, a coisa é bem diferente. Tem alguns aeroportos no Brasil que você tem até medo de voar. Eu fui a um aeroporto em Goiânia outro dia, comprei um avião lá. Quando fui buscar o avião, eu fiquei assustado de ver tanta gente voando sem habilitação, pilotos que são formados assim Nossa. porque viram outro colega voando, entendeu? Não entendem nada que não se comunicam pelo rádio, não falam com a central, não apresentam plano de voo. Então, a fiscalização não consegue coibir esse tipo de coisa. Tá? Parece que no Brasil o problema todo do tráfego aéreo se resume a controlar aviões de carreira e o sistema Civan que controla, né, o transcurso de aeronaves clandestinas que vem trazer droga por aqui. Mas está muito além disso o problema. Quando você pousa em um aeroporto grande, Campo de Marte, Congonhas, em outro aeroporto, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sempre tem um fiscal da ANAC ali, sabe? Chama rampa esse sistema de fiscalização. E muitas vezes o avião é colocado lá e eles checam não só a aeronave, mecanicamente, mas checam a documentação do avião. E tudo tem que estar muito descrito. Se a manutenção foi feita, a peça que foi trocada, qual é o número da peça que foi substituída. Se alguém comete algum erro aí, que se deixa de fazer uma anotação que é fácil para os fiscais perceberem, as multas são altíssimas e as punições também são altíssimas. Ocorre que, né, além do mercado oficial de peças de aviação, no caso da aviação homologada, existe um farto mercado paralelo de peças clandestinas, que são reaproveitadas de aviões sinistrados ou que são contrabandeadas para dentro do Brasil, né? E você nunca sabe de onde é que veio aquela peça, qual é a procedência. E como tudo na aviação é muito caro, esse mercado paralelo, ele gera, assim, um fator de insegurança. Deveria haver uma fiscalização muito mais rigorosa para isso. No papel, funciona super bem, mas na prática, a realidade é bem diferente, Roberto. Fiquei mais preocupada agora, Panúzio, com essa informação. Principalmente pensando que depois da pandemia houve um hiato em relação à produção de peças novas também, né? Então, o que me leva a pensar que muitas peças recondicionadas estão sendo usadas atualmente ainda, não? Olha, eu acho o seguinte, essa é uma preocupação, Roberta, que o passageiro do avião de carreira não precisa ter, sabe? Porque ali o Tá. controle é muito rigoroso, é muito difícil alguém... Isso aconteceu aqui no Brasil, no tempo da VASP, no auge da crise da VASP e da Transbrasil, a gente viu aviões sendo canibalizados, né? Mas eram peças que estavam dentro dos parâmetros de uso, porque na aviação, ao contrário do que a gente faz com o carro, o avião você não pode esperar quebrar. Você tem que trocar a peça antes de quebrar. Por isso, cada peça tem uma anotação numa caderneta própria e essa anotação diz com quantas horas essa peça foi colocada ali, quantas horas de vida útil ela tem. Por exemplo, um motor de avião a pistão, um teco-teco, vai? O motor, normalmente, a cada 2.000 horas, esse motor tem que ser recondicionado, tem que ser refeito por dentro. Por quê? Você não pode voar. Então, se você está com a sua IAM, que chama essa manutenção atrasada, o que acontece? Vem o fiscal da ANAC e apreende seu avião. E aí até toma sua carteira, te impede de voar, se você for o operador desse avião. Então, tudo isso tem que ser muito bem criteriosamente observado. Mas o Brasil é um país continental, né? E nós temos hoje quase 5.000 pistas de pouso no Brasil, a maior parte delas clandestina. Então, é muito difícil fiscalizar o que acontece nos grotões, né? Por isso é que existe essa profusão de gente aí vendendo peça paralela, essa coisa toda. Mas o passageiro da aviação comercial não precisa se preocupar com isso, tá? Porque há muito rigor, a fiscalização é permanente e, olha, a chance, repito, de morrer num acidente aéreo, ainda mais num país como o Brasil, que trata esse assunto com a devida seriedade, as companhias aéreas aqui tratam efetivamente, a chance de morrer num um acidente aéreo é a chance de ter um grande azar na vida, sabe? Assim, talvez seja mais fácil um raio na cara. Não sei se a ocorrência de uma morte por eletrocução por um raio é mais ou menos frequente, mas eu acho que é mais frequente do que a morte em acidente de avião. Só para vocês terem uma ideia, sabe quantas pessoas já morreram
ao longo de mais de 100 anos de história da aviação no Brasil, Roberto? Somando Não tudo, tenho desde o primeiro. ideia. Não Tem tenho um site ideia. americano desde de 1919 acumulando dados de todos os acidentes com vítimas, sem vítimas. São 5.060 pessoas só. E eu falo só porque o Fábio Panunzio está louco, está falando que é só 5.000 pessoas mortas. Vou dizer para vocês por que é só. Olha, gente, milhões de pessoas viajam de avião, tá? E milhões de aviões, muito mais, viajam de carro por aí, tá? O número de mortes em 100 anos da aviação, no total, somando todos, tá? No chão, no ar e tudo mais, 5.000. Isso corresponde a um mês de mortes nas estradas brasileiras, sabe? Ou seja, um mês de mortes no trânsito, no Brasil, em rodovias brasileiras, corresponde a 100 anos de história da aviação, entendeu? E é por isso que as pessoas devem ficar tranquilas. Eu conheço um monte de gente que fica receoso de voar de avião. O sujeito, quando o avião começa a balançar, fica apavorado. As minhas filhas mesmo, elas me ligam, pai, me diz que o avião não vai cair. Mas Sim. pode ir, tranquilo. Fico mais seguro com ela dentro de um avião do que com ela dentro da casa dela, que é onde um avião pode cair. Inclusive, a probabilidade, acho que, de morrer com um acidente, o avião cair na sua cabeça, acho que é tão grande quanto a de morrer dentro de um avião que caiu na cabeça de alguém. Então, assim, não precisa ter preocupação. O Brasil vai bem, né? Como eu falei, eu não sei se eu citei isso já, mas esse dado é que a cada 15 milhões de voos, na média, acontece um acidente com aviação de grande porte, né? Então, você precisa viajar 25 mil anos no avião para morrer com certeza de acidente, porque, caso contrário, se seja um baita de um azarão, isso não vai acontecer. Então, vai tranquilo, tá tudo certo. De preferência, escolhe uma boa companhia aérea, e o voo vai ser seguro e tudo mais. E tem mais uma coisa que eu quero falar para tranquilizar vocês. Gente, turbulência não derruba avião, tá? O avião é feito para enfrentar a turbulência. Então, ele está preparado, não vai acontecer nada. A única coisa que as pessoas devem prestar atenção é que quando o comandante falar põe o cinto de segurança, ponha sim o cinto de segurança. Porque às vezes o avião tem uma queda, né? A gravidade acaba, a pessoa bate a cabeça no teto do avião, cai. A gente já viu essas cenas milhares de vezes. E aí acaba machucando gente, por quê? Porque não seguiu as normas de segurança. Eu, por exemplo, toda vez que eu estou num avião de carreira, a primeira coisa que eu faço é amarrar o cinto e só tiro se for ao banheiro, porque na volta eu ponho de novo. Eu também. Nem ao banheiro vou, muitas vezes. Confesso aqui para nossa audiência. Como é que está o Brasil em relação aos requisitos internacionais, Panúzio? Como é que nós estamos em relação ao mundo, a colocação do Brasil quando a gente fala em segurança aérea? Vai muito bem o Brasil. Então, vamos falar da aviação comercial, que é que interessa para as pessoas, né? A aviação de pequeno porte é outra história. Enquanto uma tem, como eu já disse, 80 ocorrências com sinistros com vítimas a cada milhão de voos, a pequena aviação, a outra tem só 0,9. É muitas vezes menor a incidência de acidentes na aviação comercial. E os padrões do Brasil são melhores do que os padrões mundiais. O mundo está em 0, como é que é? 0,10, o Brasil está em 0,09. Então, nós estamos melhor do que o mundo em relação a isso, tá? Isso a despeito de termos pistas mal sinalizadas, pistas ainda com carência de mapeamento para voo apoiado por GPS, que é um voo praticamente automático, né? Isso apesar do atraso das autoridades brasileiras do segmento da aeronáutica, né? Mas o Brasil é um país que vai muito bem, tem ótimos pilotos. É lamentável apenas que lá na aviação pequena aconteça um outro fenômeno, que é o seguinte: imagina que um King Air como esse que caiu aqui na Avenida Marquês de São Vicente deve custar mais ou menos entre 10 e 12 milhões. É um avião caro, né? E esse era ano 1981, mas avião bem mantido não tem importância a idade dele, porque as peças vão sendo trocadas e ele está sempre novo. Mas aí, não estou falando que é o caso desse, tá? Olha aqui, estou dizendo isso porque esse é o caso de muitos outros. Me parece que não desse. A relação do piloto com o proprietário lá parece que era uma relação bastante respeitosa. Mas essa não é a regra. O cara paga 12 milhões no avião, quer pagar 5 mil reais para um piloto de aeroclube que acabou de se formar porque acha que está tudo certo. E nós temos aqui um tipo de aviação, que é uma aviação meio kamikaze, essa aviação, sabe, que faz o garimpo. São aviões que nem sempre são aviões homologados, tem muita gente fazendo carga de minério na Amazônia com ultraleve avançado. O que eu posso assegurar para vocês é que todo mundo que pegar um avião de carreira está seguro, só vai ter alguma complicação se for um baita de um azarado. E eu espero que você que está me vendo aqui não seja esse azarado.
porque aí é azar demais, sabe? Era mais fácil ter ganhado sozinho na Mega Sena. Panúzio, já está quase acabando o nosso tempo, mas eu quero fazer a última pergunta para você. As mudanças climáticas influenciam de alguma forma na segurança da aviação? Influenciam. Influenciam. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de um voo é a meteorologia, tá? Piloto que não observa a condição meteorológica morre, é o que acontece, sabe? Por quê? Porque tem várias categorias de pilotos. Alguns podem pilotar por instrumentos, todos das companhias aéreas podem, outros, como eu, só podem pilotar se estiverem enxergando o chão. E tem gente que decola, entra numa nuvem. O avião, por causa do efeito da rotação da hélice, ele vai devagarzinho empinando a asa. Se você não está enxergando, você não tem como identificar isso. Porque ele faz uma compensação. E ele vira de dorso, você não percebe e cai de bico. Isso aconteceu com um colega meu do Aeroclube. Então, é muito perigoso não respeitar a meteorologia. E a meteorologia, como a gente está vendo, não é preciso nem ser piloto, né? Basta olhar as tempestades que estão aí. E o que torna, inclusive, países que têm uma fragilidade na previsão meteorológica, como é o caso do Brasil, que não tem um radar em cada aeroporto, que não tem um meteorologista em cada aeroporto, isso faz com que o voo se torne um voo mais inseguro, porque há uma certa imprevisibilidade, né? Na dúvida, o bom piloto fala, não vou. Se tiver qualquer perspectiva, porque a cultura, não, estamos no verão, vamos voar para o norte do Mato Grosso. Lá no verão, todo dia chove. Tem CBs, que são essas nuvens de tempestade do céu, onde um avião não pode entrar de jeito nenhum. Mas você não tem subsídios suficientes para dizer exatamente qual é a condição da meteorologia num dado momento ao longo da rota. Isso torna, efetivamente, o voo mais perigoso. Na dúvida, não vá. Em avião Esse é o pequeno, recado, não né? vá. Não vá. Ok. O avião grande vai, ele atravessa essas nuvens, ele voa por instrumentos, né? Os pilotos são treinados para isso, não tem muito problema. De vez em quando dá errado também, né? Lembra do voo AF447, que foi cruzar uma coluna de nuvens cumulonimbus, congelou os tubos de pitot, os pilotos ficaram desorientados e o avião acabou caindo no mar, sem nenhum problema técnico. Piloto Fábio Panunzio, foi um prazer conversar com você e também com o jornalista que a gente adora e acompanha todos os dias aqui na nossa programação. Beijo para você, obrigada. Roberto, obrigado. Gente, só quero falar mais uma coisinha, Roberto. É o seguinte, jornalista, gente, normalmente não entende nada de aviação. Toda vez que vocês forem ler nos jornais ou na internet sobre acidentes de avião, pode saber que tem um bocado de desinformação ali. E essa falta de preparo para cobrir tragédias, são, né, eventos que se repetem, infelizmente, elas acabam criando esse clima de insegurança do qual a gente está falando aqui hoje, né? Então, assim, leia com parcimônia o que sai por aí sobre acidente de avião. Quando a informação te parecer meio estapafúrdia, não acredite não, procure outra fonte, tá? Porque conformar-se com pouco é querer ter pouco conforto espiritual para enfrentar uma jornada que normalmente é de sofrimento para todo mundo, que é embarcar num avião, ficar preso no espaço restrito, sob o comando de gente que você não conhece, não sabe se está bem treinado, se não está, né? E isso cria um quadro psicológico muito ruim para o passageiro. Então, não confie em todas as informações que você vê na imprensa, tá? Normalmente elas são de muito baixa qualidade. Recado dado. Obrigada. Bom dia para você. Roberto, um beijo, obrigado para vocês todos. Tchau. Olha, a aula inaugural da pós do ICL que tivemos na última quinta-feira foi incrível, foi um sucesso. Milhares de pessoas acompanharam ao vivo o Gessé Souza, o Renato Janine Ribeiro e também Eduardo Moreira em um debate fundamental para entendermos as raízes da desigualdade no Brasil e como a extrema-direita explora, né, os mais vulneráveis para se fortalecer. Essa foi uma amostra do tipo de discussão que teremos no nosso primeiro curso de pós-graduação Repensando o Brasil. Essa primeira turma já vai começar fazendo história com mais de 3.500 alunos e alunas matriculados. Se você também quer fazer parte, né, dessa revolução, assista o replay da aula inaugural para garantir a sua matrícula na pós com condições especiais. Essa é a última chamada, o último call para você fazer parte da formação completa com os melhores professores e professoras do Brasil. Lembrando que a pós do ICL tem um diploma reconhecido pelo MEC. Garanta a sua inscrição para curtir o replay acessando emdetalhesicl.com.br.
Vai correndo, hein? Porque esta é a última chamada e é por tempo limitado. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E logo depois do Mercado e Investimentos tem Rolê ICL. Não perca! Eu fico por aqui e a gente se encontra na programação do ICL. Tchau, tchau. Turma, aula magna, a vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento.